Para conversar sobre a cura no terceiro milênio, estamos com a psicóloga Guaraciara Maia, que é da Associação Médico Espírita de São José dos Campos. Bom, Guaraciara, muito obrigada por sua disponibilidade de estar conosco aqui no Ciência e Espiritualidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, sobre como que foi esse processo, de doenças, enfermidades ao longo dos tempos. Desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe, ele adoece. E durante muito tempo, porque a ciência não tinha evoluído ainda, a doença era tratada de uma forma mágica. Então as pessoas tomavam poções, tinham os curandeiros. Até hoje a gente ainda vê isso, em alguns lugares. Mas na Grécia Antiga, os gregos começaram a se preocupar com racionalizar um pouco isso. E daí eles foram criando todo o estudo dentro de um sistema racional, de um sistema empírico. Isso foi bom por um lado, porque fez com que a ciência se tornasse ciência, que as coisas se tornassem mais reais. Por outro lado, tornou a medicina mais materialista. E agora, nesse momento do terceiro milênio, a gente está tendo que fazer uma volta, um repensar, no sentido de tornar a medicina um pouco mais humana, não tão materialista. Guaraciara, e como fazer esse caminho da volta? Então, esse caminho da volta ele é possível a partir do momento que se encara o ser humano como um ser pleno, como um ser total. Não só corpo físico, mas é composto de corpo físico, perispírito e espírito. Isso mesmo, a própria Organização Mundial de Saúde, ela já coloca, nos seus estatutos, a porção espiritual do homem, não é mesmo? Claro, e tomando em conta o que nos diz André Luiz e nos diz Kardec, que o ser humano adoece principalmente no perispírito. É lá que ficam marcadas as nossas dívidas, os nossos débitos, e isso se transforma muitas vezes no corpo em forma de doença. Então, se não se reconhece isso, você não tem como trabalhar a cura integral. A medicina vai ficar fadada a fazer curativos ou a estancar sintomas, a remover sintomas, e curar é muito mais do que isso. Certo. Bom, como que você é psicóloga, como que você insere esse novo paradigma nos seus atendimentos? Olha, eu trabalho hoje com terapia de vida passada e isso me dá ela é uma ferramenta muito importante porque eu trabalho essencialmente com as emoções, que é o que a gente vai entender em relação à doença. Por que o ser humano adoece? Porque ele não consegue lidar bem com as suas emoções. Nós somos escravos das nossas emoções. E já nos é dito que não existem doenças, mas sim doentes, né? Você concorda com essa frase? Claro, com certeza. E o que nós apreendemos disso? Que hoje, para não adoecer, é preciso o bem pensar, o bem agir e o bem sentir. Por isso é tão importante uma medicina integralista, não só essa medicina mecanicista, mas uma que entenda outras formas de cura, como acupuntura, homeopatia, enfim, N situações em que possa ser trabalhado tanto o corpo físico, o corpo espiritual, como a questão emocional também. E a psicologia, ela entra como a medicina do futuro, porque quando se faz o ser humano viver melhor, passar a reagir menos emocionalmente, sentir mais como espírito, ele vai viver melhor, ele vai viver em sintonia com um plano espiritual superior. Certo. Bom, os pacientes hoje em dia estão mais propensos, a buscar esse tipo de terapêutica. Com certeza, e existem muitas pesquisas hoje nas universidades reforçando isso, a importância da prece, a importância do passe, curas com imposição de mãos. Então, mostrando que isso não é simplesmente uma coisa de crendice ou de pensamento mágico, como existia no começo da humanidade. Não, existe alguma coisa embasada realmente. É fato que a parte espiritual, a parte energética, ela é importantíssima para o ser humano. Bom, Guaraciara, nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos dentro de alguns instantes. Você que nos assiste pela galeria offline, já pode clicar em Bloco B e assistir a segunda parte da nossa entrevista de hoje.